Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer informação, gente, assunto, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, acione aí o sininho de notificações, faça parte comigo dessa nova história da gente falar do Vasco aqui no canal. Pessoal, eu vou falar do Andrei Santos, esse menino que vocês viram aí, o Vasco assinou um contrato milionário, jovem da base, talentoso, e nós precisamos desse tipo de reforço, renovação de contrato, manter essa molecada dentro do clube, que não é fácil manter, né, por conta da questão dos empresários, clubes da Europa. Então a multa rescisória tem que estar no alto, tem que ser alta mesmo, e o Vasco precisa lucrar com isso. O contrato do Andrei Santos com o Vasco vai até agosto de 2023 e uma multa rescisória por cerca de 30 milhões de euros, 190 milhões de reais, né? Não é uma multa baixa, porém o contrato eu achei curto. Nós estamos em 2021, contrato até agosto de 2023 só, eu achei um contrato um pouco curto. Porém, o Andrei Santos é um jovem que se destaca muito na seleção brasileira de base, se destaca muito na base do Vasco, tem apenas 16 anos, já é capitão da equipe, tanto na seleção quanto no Vasco tem jogado, assumiu a braçadeira de capitão, é um volante que consegue muito bem um arremate, fazer os seus arremates, né, de fora da área, e nós estamos aqui para levar para você algumas informações da base, né? Ontem, exemplo disso vou falar mais um pouco do Andrei aqui. Nós fizemos uma transmissão aqui entre Vasco e Santos do Sub-20. O Vasco venceu o Santos por 4-1, classificou no Campeonato Brasileiro Sub-20, enfrenta o Flamengo nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Ah, Eduardo, como é que foi o time? O time foi perfeito em campo. Não, 4-1 foi pouco para o Vasco. O Vasco poderia ter derrotado o Santos por mais gols ali de diferença. O Vasco conseguiu criar muito. O goleiro do Santos defendeu muito. Eu guardei o nome dele aqui, meu xará, Eduardo Araújo. Agarrou muito ontem contra o Vasco, fazendo belas defesas. MT, Tavares, Andrei, da base, tá? Marlon Gomes, outro destaque também. Então o Vasco consegue nessa geração, sob o comando do Igor Guerra, montar, né, um time muito competitivo, muito forte na base. Tem muita gente falando, a base do Vasco já foi. Não foi, não. A base do Vasco simplesmente briga por todos os títulos, de todos os campeonatos que o Vasco disputa. Então, assim, não é fácil manter uma base do jeito que o Vasco vem mantendo. O Vasco consegue contratar jogadores de fora, o Vasco consegue renovar. Quando é para a gente bater, gente, quando é para criticar, vamos bater, vamos criticar. Mas quando você acha algo que você precisa elogiar, vamos elogiar. A base do Vasco não tá fazendo feio, não. Tem algumas pessoas aí, eu sei que algumas pessoas ficaram, mas o Sub-17 perdeu lá para o Flamengo, não sei o quê. Olha, o Sub-17 perdeu para o Flamengo, mas chegou em mais uma decisão. Ganharam no Flamengo ano passado, ganharam Copa do Brasil, vem aí Libertadores, o Vasco é campeão, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Recopa e agora disputa a Libertadores Sub-20. Não é fácil chegar nesses tipos de competições e o Vasco está. Então, assim, é um segmento muito bacana para o Vasco, até para essa transição entre a base e os profissionais. O técnico Fernando Diniz precisando desses jogadores tem de pronto, porque aí o técnico Igor Guerra pode apresentar para ele, tem esse, eu tenho esse, vamos fazer essa transição. E isso é legal, até porque o Vasco precisa, né? O Vasco precisa desse botar grana no cofre, e sabe que joga a base de qualquer clube, tá? Aí as pessoas vão falar, mas é a base. Não, o Vasco está atrás de um patrocinador master, tá? Adianto para vocês aqui, de um patrocinador master, acho que vocês já sabem disso, né? E também a base é talvez o ponto mais forte de qualquer clube no Brasil e no mundo.
né? É a base que vende, é a base que rende dinheiro, são os jogadores que entram em campo, que se destacam. O Vasco precisa renovar com alguns jogadores do time de cima, tipo o Andrei. O Andrei é um excelente jogador, muita gente contesta o Andrei. Eu gosto do Andrei. O Andrei é um moleque cria do Vasco, joga nos profissionais e está chegando para esse jogo diante do Curitiba, mais uma vez se apresentando, vindo de contusão, né? E o técnico Fernando Diniz ganha mais opção. Então é isso, o Andrei de cima. E agora, voltando aqui, galera, no Andrei Santos. Vamos lá. Eu falei aqui sobre a multa multa assim, muito alta, né? São 190 milhões de reais. E esse jovem aí que vocês viram na foto assinou com o Vasco. Gente, esse menino vinha se destacando nas equipes assim mais avançadas. 13 anos, sub-17. 15 anos, sub-20, 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 sub-23. Essa é a realidade do Andrei Santos, né? Um jogador que pode chegar nos profissionais aí, eu acredito até com 17 anos ali, não foi aproveitado ainda pelo técnico Fernando Diniz, acredito eu, vendo esse menino em campo, eu falo, cara, esse moleque joga muita bola. Esse moleque, ele é, tipo assim, aquela questão do, é precoce pro lado positivo, né? Porque é desses jogadores que o Vasco precisa. São esses meninos que o Vasco tem que valorizar, que o Vasco precisa colocar no mercado, que o Vasco precisa colocar no time de cima. Só que não é um trabalho fácil, porque ele precisa unir a experiência dos jogadores que lá estão, junto com esses meninos que sobem da base. Então sobem muitos meninos. Sobe, aí não adaptou, beleza, desce de novo. Vai treinar, jogar novamente no sub-20. Depois retorna para os profissionais. Essa é a realidade. Mas esse tipo de trabalho é uma especialidade. O técnico Fernando Diniz sabe trabalhar com isso. É um cara safro nisso aí. Então, eu falei e repito aqui, eu espero que o Fernando Diniz fique por muito tempo no Vasco. Sabe, a galera não tem que ficar perdendo a paciência com o treinador de futebol, não. O cara vai acertar, o cara vai errar, e isso é em qualquer lugar, em qualquer tipo de profissão. Sabe, ele é treinador do Vasco. Então, não vai ser fácil a batalha dele na frente do Vasco. A torcida tem que ter paciência, porque ele precisa montar um novo plantel, independente desse ano que vem, ele precisa de um espaço maior para trabalhar, para recuperar alguns jogadores, para subir com alguns jogadores da base, para contratar outros jogadores, para o Vasco montar um elenco competitivo. Não adianta o Vasco entrar nas competições para participar. O Vasco precisa voltar a disputar competição. As competições. Tem uma diferença muito grande entre disputa com participação. O Vasco tem participado de algumas competições e vai sair a qualquer momento. E não é essa a realidade que o torcedor vascaíno quer, não é essa a realidade que o torcedor vascaíno é acostumado. Tá certo? Então, essa aqui é a nova realidade desses meninos, dessas joias, como foi lá atrás com o Romário, com o Edmundo, com o Giovani, com o Roberto Dinamite, com ídolos do Vasco, entre outros jogadores, vários ídolos, Sorato, Bismarck, vários jogadores em que o Vasco revelou dentro de casa, colocou no mercado. A história do Vasco conta isso, não é o Eduardo, não é o Joãozinho que está contando, não. É a história do Vasco que diz isso. Então, mais um jogador renovando o contrato com o Vasco vem trabalhando muito em cima disso. Quando não renova o contrato, contrata vindo de outros clubes, como veio o Juninho vindo do Palmeiras, Marcelinho também vindo do Palmeiras, Tavares, que ontem fez 2 gols vindo do Internacional e assinando contratos com o Vasco. E o Vasco consegue aí fazer um bom time para o Sub-20 e para no futuro aí, espero eu, um futuro breve, que o Vasco possa aproveitar esses meninos no time de cima. Então, parabéns aí aos envolvidos. Não sei quem teve a ideia, quem teve a iniciativa de assinar um contrato milionário. Estou falando dos valores, tá? Estou dando aqui a questão dos valores, mas trabalharam bem. O Andrei Santos joga muita bola. A preocupação era muito grande esse menino sair de graça, assinar com outro time, porque eu tenho certeza, vai ser um grande jogador, joga muita bola, assim como o Saulo na base também, entre outros aqui, Menezes, grande zagueiro, Zé Vitor. O Vasco está recheado, tem uma base recheada e tem que seguir dessa maneira, fazendo assim, porque o Vasco não vai dar certo. O Vasco já deu certo.
e eu continuo aqui. O Vasco não vai continuar nessa Série B. É uma confiança muito grande, minha e do torcedor vascaíno, que a grande massa vascaína, né? A grande massa. Tem um outro ali que tá para baixo, que não acredita, que fala uma besteira ali, uma besteira aqui, mas eu acredito demais e tenho certeza, galera, nós vamos sair dessa situação. Sou Eduardo Ferrari, deixo mais esse vídeo aqui, logo mais, ó, vídeo com informações aqui do Vasco, desse enfrentamento contra a equipe do Coritiba. E é isso, torcedor. Tamo junto. Saudações vascaínas e beijo no coração de todos.